Bom dia a todos. Prazer estar aqui em mais esse evento sobre o tema de extrema relevância no Brasil, que é a gestão dos resíduos sólidos. Eu costumo dizer que a agenda ambiental urbana é o tema ambiental mais relevante e que mais foi relegado ao segundo ou talvez até o terceiro plano, sob o ponto de vista de ações institucionais e legais. Foi só no ano passado, já no governo do presidente Bolsonaro, que se aprova o novo marco legal do saneamento. Vê-se, portanto, há quantas décadas o país conviveu e continua convivendo ainda, porque esse quadro ainda não mudou, está começando a mudar a tendência, mas o quadro ainda não mudou, da falta de saneamento e de uma gestão correta dos resíduos sólidos. 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto de maneira adequada, aproximadamente, 35 sem água tratada, mais de 3 mil municípios no Brasil, esse número oscila, mas mais de 3 mil municípios no Brasil que convivem com lixões nas suas regiões, e isso decorre justamente de falta de prioridade na preparação da legislação inerente aos dois temas, saneamento e resíduos sólidos, falta de prioridade dos orçamentos relativos a essas ações, falta de prioridade política na atribuição das soluções relativas aos dois temas. Então, vê-se claramente que não foi prioridade no Brasil, nas últimas décadas, nem a questão do saneamento, nem a solução da falta de saneamento, e tampouco a dos resíduos sólidos. Quando eu vejo aqui o tema do nosso encontro, caminhos para o desenvolvimento sustentável da indústria de resíduos sólidos no Brasil. A palavra indústria, ela é fundamental nessa solução que nós debatemos hoje aqui. Seja para automação da coleta seletiva nos municípios, a conscientização de que as pessoas precisam separar os resíduos, a forma de recolhê-los, né, de fazer a coleta dos resíduos, por isso que eu disse a indústria, depois a destinação para reciclagem, da forma também mais automatizada que puder, fazendo valer, né, tomando aqui o caminho já trilhado pelas cooperativas, enfim, pelos catadores, que desempenham num país como o nosso um papel muito importante, mas não serão a solução isoladamente do problema da reciclagem ou da separação. Nós temos que ter tecnologia, né, indústria, máquina, investimento, para que isso avance. Depois, recolhido de maneira segregada, feita a separação do material que pode ser reciclado e reinserido na lógica da economia circular, a separação do que sobra entre o resíduo orgânico para gerar biogás, né, para ser convolado em energia, e daquele não orgânico, mas que também não foi separado para reciclagem, porque não tem mercado, não tem preço, enfim, esse também para geração de energia fundamental. Vários países do mundo, já há muitos anos, para não dizer décadas, têm sistemas de utilização dos resíduos para cogeração, para geração, para incineração, CDR, enfim, as diversas modalidades que a tecnologia permite. E o Brasil ficou anos a fio, não deixando avançar essas alternativas, essas oportunidades, por uma questão basicamente dogmática, em achar que essas soluções contrariavam o conceito equivocado de que seria, ou o que seria a melhor saída ambientalmente correta. A pior saída, certamente, é a disposição inadequada dos resíduos nos lixões. E tampouco a destinação ou a não destinação desses resíduos para ou um aterro controlado, aterro feito de maneira adequada, ou, melhor ainda, esses processos de utilização energética, né, de aproveitamento energético do que são os resíduos. Mas tudo isso começa, como eu já disse, na mudança de mentalidade, na separação do resíduo seco do orgânico, ou seco do úmido, para você poder, já de cara, encaminhá-lo, o orgânico, para aproveitamento de biogás, etc., compostagem, enfim, as diversas alternativas que temos, e o seco. Essa visão financeiramente sustentável, né, tecnologicamente sustentável, juridicamente sustentável, ela tem que permear a solução
ou o caminho, digamos assim, do desenvolvimento sustentável da indústria de resíduos. A indústria tem que ter apoio, né? Nós temos feito isso no Ministério do Meio Ambiente desde o início, janeiro de 2019, apoio total para que se encontrem no mesmo lugar os municípios que têm função primordial na coleta e destinação, e a esmagadora maioria dos municípios brasileiros tem deficiências, quer seja de pessoal, de conhecimento, de técnica, de logística, enfim. Na outra ponta, o setor privado, na lógica dos acordos setoriais, né, do recolhimento, portanto, da destinação que os acordos setoriais da Política Nacional de Resíduos Sólidos impõem. No meio do caminho, os prestadores de serviço dessas atividades, as unidades gestoras, as empresas de reciclagem, as empresas de reaproveitamento energético, as diversas tecnologias. O que o Ministério tem feito desde o início? Procurado juntar essas diversas esferas, essas diversas frentes, no pressuposto de que elas, em conjunto, trabalharão muito melhor. Os municípios têm capilaridade, muitas vezes tem gente, as cooperativas de catadores, funcionários, etc., mas não tem nem recursos, na sua maioria, e nem conhecimento, em muitos casos, para avançar na solução adequada. As empresas têm tecnologia, têm capital, mas não têm capilaridade. E quem está no meio, quem está prestando o serviço de reaproveitamento, de destinação, enfim, os prestadores de serviços, sejam eles serviços puramente ou serviços industriais, né, o processo produtivo de reaproveitamento, eles precisam prestar serviço, precisam estar atuando nessa cadeia, para o lado dos municípios, para o lado das empresas. Se a gente não der o devido peso que o assunto tem no Brasil, num país tão grande como o nosso, nós vamos continuar vivenciando e vendo, praticamente em todos os estados e na maioria dos municípios do país, essa situação caótica da gestão dos resíduos sólidos, ou seja, os lixões. Não é à toa que o programa do Ministério foi batizado, logo no início, de Programa Lixão Zero, que, embora o problema não seja só extinguir os lixões, mas ele talvez seja o mais emblemático dentre todos os problemas que nós temos, porque ficam, inclusive, à vista de todos. Você vai em locais muito bonitos do Brasil, eu me recordo, vou dar um exemplo só, fui aos Lençóis Maranhenses. Nos Lençóis Maranhenses, que é um parque nacional cercado por uma área de proteção ambiental estadual, uma APA estadual, dentro da área da APA é onde é despejado o lixão do município de Santo Amaro, que é uma das entradas dos Lençóis Maranhenses. Quer dizer, a pessoa vai para os Lençóis Maranhenses, que é um local de beleza ímpar, um parque nacional, uma unidade de conservação, e na beira da unidade de conservação tem um lixão absoluto, completamente desordenado, a céu aberto. Voltando de Santo Amaro, lá dos Lençóis, para São Luís, nós pousamos numa pista próxima ali, no entorno de São Luís, no município que agora não me recordo o nome, na porta do aeroporto, outro lixão. Quer dizer, numa viagem de um dia, 2 lixões. E isso se repete, né, em todo o território nacional. Então, nós precisamos realmente dar a devida prioridade que o assunto requer. Reconhecer que a falta de gestão adequada do lixo é um problema ambiental, que contamina o solo, que contamina o lençol freático, que transmite doenças, que prejudica a saúde das pessoas, sobretudo nesse momento de pandemia, em que, ainda mais nesse momento de pandemia, em que as pessoas ficaram mais confinadas, os seus produtos, até, estou vendo aqui todos com máscara, eu tirei para poder falar, até isso, as máscaras acabam indo para o lixo comum, né? O lixo comum vai para o lixão fica em meio, onde as pessoas revivem, né, ou revolvem o lixo para poder retirar o material que buscam para vender, contato com máscara, contato com outros materiais contaminantes. Então, esse é um tema de extrema relevância para o meio ambiente, para a saúde, e pode ser, deve ser, já deveria estar sendo um ponto importante de geração de emprego, de geração de receita e de geração de energia, né? É mais uma lógica. Nós brigamos tanto aqui no Brasil, e somos exemplos no mundo, da energia renovável, então a fotovoltaica, né, a eólica, a biomassa, a hidráulica, né? Nós temos tantos exemplos positivos no Brasil e poderíamos ter também mais esse exemplo
avançar ainda mais, avançamos um pouco nesses 2 anos, mas pode avançar ainda mais, né? Que é a destinação do resíduo, do RSU, do resíduo sólido urbano, enfim, para a geração de energia, o CDR, né? A indústria do cimento já aumentou substancialmente a substituição do coque por pneus recolhidos, e várias outras modalidades que poderiam e já deveriam estar em operação. Agora, de novo, isso só vai acontecer se nós tivermos, primeiro, uma legislação racional, equilibrada, que prestigie, que dê espaço para que essa indústria avance. Segundo, mecanismos econômicos e financeiros que também prestigiem essa modalidade, inclusive a remuneração pela energia gerada a partir do resíduo. Você tem que ter garantia de compra dessa energia, preço mínimo garantido, porque os investimentos levam tempo. Os investimentos são altos. Se a pessoa não souber que a energia ali produzida, que invariavelmente será mais cara, por quilowatt-hora vai ser mais cara do que uma energia hidráulica, por exemplo. Não tem como. Mas ela é muito relevante, principalmente nos grandes centros urbanos, onde você tem um grande volume de resíduo produzido, material, portanto, para ser incinerado, para produzir energia, evita que seja transportado, você diminui o custo de transporte, diminui necessidade de grandes áreas como aterro e dá efetivamente a destinação mais adequada. Mais uma vez, é a prioridade que tem que ser dada para o tema dos resíduos sólidos no âmbito do novo marco legal do saneamento, que trata de saneamento, evidentemente, mas trata também de resíduos sólidos. Muito obrigado.